Olá! Boa noite! Está começando mais uma aula em que eu revelo tudo o que você precisa saber sobre a sua pós no exterior. Se você sonha em fazer uma pós no exterior, então você está no lugar certo. Você está investindo o seu tempo aqui comigo nessas aulas de segunda-feira para você avançar rumo ao seu plano, fazer esse plano virar uma realidade. Bom, na aula de hoje, já está aí aparecendo na sua tela, nós vamos falar sobre fellowships, que são um tipo de bolsa de estudos que são uma das mais completas e são bolsas bastante generosas. Então, fica aqui comigo se você tem interesse nesse tema. Bom, essa talvez seja a bolsa que vai ajudar você a realizar o seu sonho de fazer a sua pós no exterior. Então comenta aí embaixo na caixinha de comentários para mim, para onde você quer viajar para estudar, que tipo de programa ou curso de pós-graduação você quer fazer no exterior. Hoje nós vamos descobrir melhor o que são fellowships, caso você saiba ou tenha uma vaga ideia. Hoje nós vamos mais a fundo nisso para que você possa então entender super bem. Você também vai saber tudo que você precisa para se candidatar a uma fellowship. Nós vamos fazer um raio-x de uma fellowship para você entender melhor o que quer dizer tudo que acompanha uma bolsa como essa e também como se preparar para aproveitar uma oportunidade dessa. É bastante coisa. Você tá com seu caderninho aí na mão? Então anota, porque anotar ajuda, né? Ajuda a reter as informações, ajuda o seu aprendizado. E outra, toda vez que você olhar para esse caderno, você vai pensar, puxa, bem que a Marina falou que um caderninho ajuda. Aí você vai lembrar do seu projeto de estudar no exterior e vai se comprometer ainda mais com ele. E isso ajuda também você a realizar esse sonho, né? Você se compromete com a sua candidatura e não esquece das coisas importantes. Bom, vamos ao que interessa. Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? É bom porque quando você se inscreve e ativa o sininho, você recebe os avisos do YouTube de quando tem um novo vídeo, quando tem uma nova live e também ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas e que vão ser pessoas muito bacanas e interessadas em estudar no exterior, assim como você. Combinado? Então deixa seu like e faz a sua inscrição no canal se você ainda não fez. Bom, então vamos começar a falar um pouco mais do que são fellowships. Opa, caiu alguma coisa aqui, mas tá tudo certo. As fellowships são incentivos. Como toda bolsa de estudos, é um incentivo para pessoas talentosas, para pessoas bem intencionadas se inscreverem. Assim como um salário, quando você trabalha, é um incentivo para você trocar o seu tempo, que você poderia estar fazendo outra coisa, para trabalhar naquela empresa, naquele local, naquele órgão do governo, as fellowships, elas incentivam com recursos para que você possa realizar um plano de estudos, um estágio, e a gente já vai entrar em mais detalhes de que tipos de programas podem receber fellowships, né? Que tipo de pessoas podem se candidatar para uma fellowship. Elas costumam ter curto ou médio prazo. Então, a gente está falando de meses até alguns anos, tá? A gente não tá falando de projetos que uma pessoa vai ser financiada por mais de 5 anos, tá? Então, curto e médio prazo é o que a gente vai realizar em alguns meses até 5 anos, quando a gente está falando nesse universo aqui de pós-graduação no exterior, tá? Então, você fica aí com essa informação para você entender que podem ser para vários tipos de programas, mas as fellowships, elas são dadas para pessoas e elas se baseiam em um potencial identificado. Marina, o que quer dizer potencial? As fellowships, elas são um pouco diferentes das scholarships e a gente vai ver, vai analisar isso um pouquinho mais para frente,
mas elas têm um componente, geralmente, que é a avaliação do que aquela pessoa vai realizar após o programa de estudos. Então, normalmente, para as candidaturas de fellowship, você tem que fazer uma proposta, ou pelo menos deixar isso bem claro na sua carta de motivação. O que você pretende fazer no futuro após concluir essa fellowship? É por isso que elas têm essa premissa de avaliar o seu potencial. Baseado no que você escreveu, a entidade que vai conceder essa fellowship, que pode ser uma universidade, pode ser um instituto, pode ser uma empresa privada, ela vai avaliar, será que o que essa pessoa falou, baseado nesse perfil que ela está nos comunicando aqui, baseado nos nossos objetivos também de avanço, da nossa missão institucional, a gente acredita que essa pessoa possa entregar isso que ela está prometendo? Então, se sim, você segue no processo seletivo, certo? Por isso que ela quer dizer que é uma bolsa baseada em potencial. Não necessariamente ela é baseada em história passada, tá? Então, segura essa informação que daqui a pouco vai ser importante a gente voltar a falar mais sobre isso. Também é importante entender que a fellowship, ela é um valor de dinheiro que é feito para subsidiar o avanço em uma determinada área do conhecimento ou uma determinada área profissional, tá? Então, ela pode servir para uma série de programas que a gente vai ver agora. Quando a gente está falando de área, não existe uma área específica que tem fellowships, tá? Eu vou destacar algumas daqui a pouquinho, mas, em geral, todas as áreas do conhecimento costumam ter fellowships. Além disso, não tem um perfil específico de pessoas que podem receber fellowships. Tudo vai variar de acordo com a entidade que está concedendo essa bolsa de estudos. Então, quando a gente está falando de área e perfil, fica tranquilo, fica tranquila que às vezes vocês me escrevem mensagens falando assim: ai, Marina, olha, eu não sei se eu tenho potencial realmente para me candidatar a uma bolsa de estudos como essa. Puxa, eu não sei se eu poderia fazer esse programa. Olha, será que eu tenho perfil? Então pensa assim, não tem um perfil adequado. O que você precisa é entender se essa oportunidade é para o seu momento e saber conectar as informações necessárias quando você for se candidatar. Isso vai aumentar as suas chances. E mais para o final a gente vai falar de como se preparar melhor. Bom, quando a gente vai pensar em programas, né? Falei para vocês lá no início, que tipos de programas podem ser financiados, né? Ajudados financeiramente com uma fellowship. Pode ser programa de mestrado, pode ser programa de doutorado, pode ser programa profissional. E é bem interessante isso, porque geralmente quem não quer, de repente, desenvolver um programa de pós-graduação mais acadêmico, nem sempre quer fazer um mestrado. Às vezes a pessoa quer fazer uma estadia mais curta para desenvolver objetivamente uma parte das habilidades dela e, de repente, fazer networking com algumas pessoas e continuar, vamos dizer, aprimorando aquela parte das habilidades que ela tem. Logo, é muito importante, então, a gente entender que programas profissionais podem se beneficiar de fellowships dentro do seu perfil. Então, pode ser que na sua área de trabalho tenha algumas fellowships para você se candidatar, tá? Então, bora caçar essas bolsas por aí. E eu queria destacar que na área da saúde, é muito comum quem é médico ou médica que já tenha escutado que existe fellowship para você fazer no exterior depois da residência médica. Então, muitos hospitais grandes no exterior, eles têm esse tipo de bolsa que é, às vezes, de observação ou, às vezes, também é em algum laboratório. Mas outras áreas da saúde também têm esse tipo.
Na enfermagem tem, na odontologia tem, na farmácia. Então, não só estudantes ou pessoas da área da medicina podem se candidatar, como também pessoas dessas outras áreas ligadas à medicina podem fazer fellowships em hospitais, em centros de saúde dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, por exemplo. Pessoas das áreas das artes que costumam falar: ai, Marina, mas eu nunca acho bolsa. Tem fellowships em todas as áreas de artes que você pensar. Música, artes visuais, dança, teatro, enfim. Pensou num tipo de artes visuais, é possível encontrar. E não só em universidades, mas também teatros, museus e outros locais de exibição cultural. Então, abre seus olhos, começa a pesquisar, que pode ser que você encontre boas oportunidades. Então, se eu não falei a sua área e você tem curiosidade de alguma área ou saber se de repente um programa que você poderia fazer de fellowship ou que você achou, comenta aqui para mim que fellowship você quer procurar por aí. Também existem fellowships que seguem mais a linha do profissional, que são para estágio ou para pós-doutorado, né? Que acaba sendo um estágio após o doutorado, mas é também possível para estadias curtas de trabalho em algumas instituições. Bom, se eu estiver falando muito rápido e tiver dúvidas, estiver ficando dúvidas aí, comenta aqui para mim que eu vou respondendo para vocês durante a semana, até a próxima aula também. Já tem outras aulas no forno para todas as segundas-feiras, você ficar ligado aqui, ligada, para a gente avançar rumo à sua pós no exterior, combinado? Bom, tá bom, Marina, você falou de potencial. Isso é a mesma coisa que mérito acadêmico? Não, tá? Não é a mesma coisa que mérito acadêmico. Quando você lê mérito acadêmico, tem algumas fellowships que vão selecionar por mérito acadêmico. Geralmente, vai se dar por alguma observação do seu histórico escolar e das suas cartas de recomendação e de outras coisas que você tenha feito dentro da universidade. Isso é muito bom para quem tem o perfil acadêmico. Geralmente, a pessoa consegue executar ali, durante os anos da graduação, várias coisas que destacam ela. Mas para outros perfis, às vezes que tem o perfil que pensa mais na atuação do mercado, ou é um perfil empreendedor, nem sempre você vai conseguir comunicar toda a sua potencialidade por meio do que você já fez no passado. Às vezes você fez coisas no passado que indicam que você pode fazer mais no futuro. Por isso que, em geral, as fellowships olham pro futuro, tá? Então, se você não fez ainda coisas que você fala, mas eu não fiz coisas que eu acho que são grandiosas, tá tudo bem, tá? Bom, e qual a diferença de uma scholarship para uma fellowship? As duas são tipos de bolsas de estudos, né? A scholarship geralmente tem um olhar mais acadêmico, portanto, geralmente as scholarships são para programas de mestrado, doutorado, programas universitários, e elas costumam fazer avaliações passadas, baseadas em histórico, né, de coisas que você já fez no passado. Já as fellowships, elas podem ter essa atuação mais profissional, mais institucional, então não necessariamente o programa vai ser dentro de uma instituição de ensino. Pode ser em parceria, ou pode ser um programa independente dentro de uma empresa, ou dentro de como eu falei antes, dentro de um museu, dentro de uma atuação, um centro de atuação da sociedade civil, uma ONG, tá? Então, elas podem ser externas, elas podem não exigir, por exemplo, pesquisa acadêmica, assim como elas podem ser para pesquisa também. Então, elas são tipos de bolsas que são mais variadas, né?
E tem algumas que são até bem flexíveis. Tem uma na Alemanha, que é a German Chancellor Fellowship, que você pode criar o seu próprio programa. Então, é muito interessante como isso pode ser bastante plural, né? E atender vários perfis de pessoas, tá? Então, bacana. Essa é a maior diferença e a diferença que a Fellowship, como eu já acho que consegui deixar claro para vocês, ela olha para sua promessa, para o seu potencial, para o seu projeto e vê se dentro do que você já realizou e de como você está explicando e do que você pesquisou da entidade que vai te receber, se você vai conseguir entregar aquilo que você está prometendo. E se eles podem te ajudar, né? Se essa instituição pode te dar o apoio necessário para você concretizar esse projeto. Bom, seguindo, normalmente as fellowships podem cobrir uma parte da anuidade, ou seja, da tuition. Se houver, isso pode ser total ou parcial. O que quer dizer isso? É obrigatório que uma fellowship cubra a anuidade do programa? Não, não é obrigatório, tá? Então, pode ser que o valor da fellowship seja para pagar a anuidade do programa, de forma total ou de forma parcial. Como pode ser que não, pode ser que haja regras lá nessa fellowship de que o valor dela só pode ser usado, por exemplo, para despesas pessoais, de vida e de alimentação, de living expenses, tá? Então, cada uma vai ter regras próprias, tá? Vai ter sua regra própria e você vai ter que ler, né, e acompanhar direitinho o que cada uma oferece. Agora, o lado bom é que você pode somar uma fellowship com uma scholarship, pode somar com outras ajudas financeiras, de forma a cobrir aquilo que aquela primeira fellowship não cobre, certo? Bom, ela também pode ser um valor de stipend, que é um valor de ajuda de custo. Normalmente, quando tem essa regra, eles falam que eles vão despender essa ajuda de custo mensalmente, semestralmente, anualmente. Ou ela pode ser, um stipend de tanto, o valor da fellowship é tanto, e tem um valor lá inteiro nominal, tá? E esse valor vai ser depositado na sua conta, ou vai ser enviado para a instituição que vai te receber. Então é importante ler direitinho as regras, porque você precisa saber como que esse dinheiro vai chegar na sua mão e quanto vai chegar na sua mão, tá? É importante que você entenda direitinho e se tiver em dúvida, tenta conversar com alguém que já tenha recebido essa fellowship para saber como foi a experiência dessa pessoa. Puxa, esse valor, será que dá para eu me manter lá? Que tipo de vida eu vou ter? Tem que tentar bater um papo para entender como a pessoa se virava com aquele valor por mês, porque é importante, às vezes a pessoa fala assim, me virava, era tranquilo, mas como? Ela ia a pé todos os dias para a universidade, ela morava perto, porque de repente você vai falar, bom, eu vou buscar um aluguel barato, que é longe da universidade, mas aí o preço do transporte, então você precisa conhecer um pouco mais para se planejar, tá? E algumas também incluem seguro-saúde, e é importante saber disso, porque tem lugares que o sistema de saúde é muito caro, então você precisa saber se está incluso, se estiver incluso é ótimo. Tem algumas também que podem incluir auxílio viagem e outros auxílios, né, daquelas bolsas mais completas que eu já falei em outros vídeos. Então a fellowship, ela pode ser uma das bolsas mais completas se ela cobrir tudo isso aqui. Mas em geral, os valores, por exemplo, nos Estados Unidos podem girar entre 10 a 25 mil dólares anuais, tá? Mas isso é média. Pode ter outras que estão mais fora desses valores. E é importante você saber que às vezes um valor como esse, de repente numa cidade cara, vai representar uma qualidade de vida diferente do que esse valor numa outra cidade menor, universitária, certo?
Então é importante você ficar aqui atenta nas aulas de segunda-feira, porque eu explico tudo isso para você e você vai pegando melhor esse planejamento e esses macetes, para que a sua experiência no exterior, que vai acontecer, eu sei que vai acontecer, seja ainda melhor. Combinado? Então fica ligado aqui. Bom, e por que se candidatar para uma fellowship? Além do valor, tem outras coisas que são importantes para a sua vida e para a sua carreira que uma fellowship pode trazer. A fellowship, normalmente, ela promove networking. Peraí, só passar o avião aqui. A fellowship, ela costuma promover networking entre as pessoas participantes e outras pessoas que entendem a importância daquele tema. Então é legal porque você vai estar, além de falando com pessoas que entendem a importância, pode estar prospectando também futuras relações de trabalho ou de estudos. Por exemplo, vamos supor que você foi fazer uma fellowship no mestrado. Pode ser que nesse networking você já encontre a sua vaga de doutorado, né? A sua bolsa futura. Então pode ser muito interessante participar desse networking. Além disso, aumenta o seu potencial de empregabilidade por você ter essa experiência no seu currículo. Isso te dá um maior poder de escolha. Por quê? Por você receber uma bolsa de estudos, logo você fica com o seu investimento, o seu dinheiro, menos comprometido. E isso te ajuda, porque quando você voltar para o Brasil ou você decide ficar lá, desenvolver alguma coisa em um terceiro país, não importa. O dinheiro que você de repente gastaria do seu bolso foi bancado pela fellowship. E aí você fica com dinheiro no bolso. Ter um pouco de dinheiro no bolso, nesse caso, te dá maior poder de escolha, tá? Então, às vezes, batalhar um pouco para, de repente, em vez de você falar, putz, eu vou agora, eu decidi, você pode pensar se é melhor você pesquisar um pouco para achar uma fellowship, em vez de sair e ir para o primeiro programa que você encontrar e falar, eu vou nesse mesmo e pronto, tá? Então fica essa reflexão para você. Além disso, tem o fator impacto. Normalmente, por ser um programa seletivo, você pode estar junto com outras pessoas que têm o interesse de fazer aquilo que você quer fazer também, né, no mundo. Isso aumenta seu poder de impacto na área que você quer atuar, porque você está junto com outras pessoas e também você passou por um filtro de seleção. Logo, você, em geral, vai ter poder de falar com pessoas que podem te ajudar, de repente, com o financiamento de um projeto, com levar esse projeto para outras áreas, para outras esferas. Então, isso pode ser importante para você e para sua missão de vida, para aquilo que você acredita. Então, é bem interessante quando você pode gerar esse poder de impacto do seu projeto. E aí, você tem que ficar com muita atenção na questão da candidatura, porque, em geral, esses programas de fellowship costumam abrir inscrição uma vez por ano, tá? E fazem a seleção por comitê. Então, a candidatura desses programas, em geral, ela vai abrir 6 meses ou até 12 meses antes. Então, você tem que se programar, né? Porque, eventualmente, é uma coisa que você vai pensar a sua vida em blocos, né? De 2, de 5 anos. E aí, você tem que se preparar. Então, já coloca esse horizonte de tempo quando você estiver pensando em candidatura para uma fellowship, tá? E as datas geralmente são variáveis, né? Uma fellowship abre no final do ano, outra abre no início, vai depender de uma série de fatores. Bom, a dica de ouro dessa live tá aqui, bem escondidinha aqui no meio. Se você pegar essa dica agora e anotar, não sai correndo para colocar em prática, mas anota e torna isso um hábito, é importante, que é o seguinte, você deve sempre se orientar pelo calendário do ano anterior, quando ainda não tiver nada disponível deste ano.
Por exemplo, vamos supor que você começou a fazer a pesquisa e descobriu uma fellowship. É importantíssimo você entender para quem que é essa fellowship, qual é o perfil. E a segunda coisa que você vai fazer é parar e pensar. Deixa eu ver como que foram as inscrições no ano anterior. Quais foram as datas? Em geral, você vai encontrar informações publicadas da data anterior no site até eles colocarem uma nova. Então, vai lá no site oficial, veja quais foram as datas e já coloca no seu calendário. As inscrições vão abrir em setembro. Então, no dia 10 de agosto, você já se prepara para começar a acompanhar o site da instituição. No final de agosto, logo em setembro, você já vê quais são as regras novas desse ano, se houve alguma atualização de data. Se não houve mudança de regras, se não houve mudança de datas, e você já viu lá no ano anterior o que era para fazer, se você já for esperta, você já está preparando a sua candidatura, tá? Já vai acompanhando as aulas, acompanha a aula, faz sua carta de motivação, vai me acompanhando meu conteúdo para você ir montando essa candidatura e aí não vai ter erro quando abrir as candidaturas, combinado? Bom, então chegou a hora da gente fazer o raio-x de uma fellowship. Tem até fogos de artifício para esse raio-x. Vamos lá. A gente vai fazer o raio-x da AAUW International Fellowships. O que é essa instituição? É a American Association of University Women, tá? Então, é a Associação Americana de Mulheres Universitárias. E essa instituição dá bolsas, então, para mulheres que querem fazer mestrado, doutorado ou pós-doutorado nos Estados Unidos. Tem bons valores nessa bolsa, nessa fellowship, para mulheres que vão fazer mestrado ou primeiros graus profissionais, como LLM, graus como o JD, que é o Juris Doctor, que é o direito, e outros da área da saúde, por exemplo. Essa bolsa é na casa dos $18 mil. Para doutorado, são $20 mil anuais e para pós-doutorado, 30 mil, certo? Bom, lá no site tem as instruções no que pode ser gasto, mas eu já adianto que ela é uma bolsa que ela dá essa ajuda de custo. Você vai usar com despesas educacionais e despesas de moradia e despesas de alimentação, por exemplo, de manutenção, né, da sua própria manutenção. As datas, elas costumam abrir a candidatura em 1º de agosto, no histórico anterior, né, ela sempre abriu em agosto e se encerra em novembro. Então, recentemente encerrou a candidatura do ciclo do ano que vem. Em breve, 6 meses passam rápido, ela abre em 1º de agosto. Então, se você se interessou por essa bolsa, você tem que voltar lá no vídeo da candidatura em 6 meses e se organizar para você poder se candidatar em 1º de agosto para essa fellowship, combinado? E além disso, além de se candidatar para a fellowship, você também precisa se candidatar para o programa de estudos. Então, são 2 candidaturas que você precisa fazer. Assiste o vídeo da candidatura em 6 meses se você ainda não assistiu e depois vem aqui nos comentários me contar, combinado? Bom, o perfil é para mulheres que tenham atuação em prol de meninas e mulheres e tenham um plano claro de como elas vão implementar isso. Então, pode ser, por exemplo, eu quero estudar direito e eu tenho um foco na área de meninas e mulheres. Por exemplo, violência doméstica. Tá tudo certo, tá alinhado. Eu tenho, por exemplo, uma mentorada que ela quer fazer na área de economia e na área de desenvolvimento econômico, principalmente a economia ligada ao gênero. Também está sendo coberto esse tema. E aí são múltiplas as possibilidades, tá? E é importante ter
um plano de implementação quando retornar ao Brasil, uma ideia de implementação. Plano não precisa estar tão estruturado, mas você precisa querer retornar. Então, não serve para quem quer imigrar, certo? Enfim, esse é o raio-x. Tem todas as informações completas lá no site da entidade, mas é importante porque vocês puderam ver aqui na prática o que é uma fellowship, tá? E deu para entender que normalmente ela tem uma temática, ela tem uma razão de ser, que pode estar ligada ou à área de atuação da entidade ou à área de pesquisa da universidade. Então, é importante que na hora que você vai montar a sua candidatura, você costure tudo isso. Bom, e aí, já veio o texto todo de uma vez? Era para ter vindo aos pouquinhos? Mas aí na tela tá a orientação que você tem de como se preparar para uma candidatura de uma fellowship, tá? E aí, basicamente, você começa pesquisando o tema. Então, para ver se no seu tema tem uma fellowship. Quer uma dica prática de como fazer isso? Pega o seu tema de pesquisa, por exemplo, que nem eu falei, né? Gênero. Então, economia de gênero, fellowship. Aí coloca em inglês, né? Óbvio. E aí você procura e vê o que acontece. E vai refinando, vai mudando as palavras, coloca nome de cidades, coloca nome de estados e vai fazendo um filtro ali, vê o que começa a aparecer para você, tá? E é importante desenvolver esse plano de 2, 5 e 10 anos, porque você vai usar no futuro. Lembra, acabei de falar que você precisa dizer isso com clareza na sua seleção. Então, se você nunca pensou sobre isso, agora é a hora de pensar. Porque se você nunca pensou, você não consegue articular isso claramente na hora de um personal statement, na hora de uma entrevista, né? Você não pode ser pego de surpresa. Você não pode ser tomado assim de repente, puxa, nunca pensei sobre isso. Pergunta legal que você está me fazendo? Não pode, tá? Então pensa sobre isso. Eu já mencionei antes, mas é importantíssimo você buscar. Aqui eu coloquei por maio, mas não é por maio, é por meio. Busca por meio das redes sociais, busca no LinkedIn, busca no Facebook, pessoas brasileiras que tenham recebido essa bolsa. Às vezes no Twitter também tem pessoas falando sobre isso. Eu não curto muito Twitter, né? Ou no YouTube, alguém publicou um vídeo sobre. Então, engaja com aquela pessoa, pergunta da experiência dela, como tá sendo. Seja profissional, seja legal, não fica alugando a pessoa também, porque tem gente que começa a perguntar lá pra pessoa e quer que a pessoa passe modelos de carta que ela usou. Gente, não é isso, né? Porque as cartas são muito pessoais. Você não pode pedir pra pessoa, posso dar uma olhada na sua carta? Não, não é isso. Mas assim, pergunta pra pessoa, como tá sendo a experiência? O ambiente é legal? O que você faz no seu dia a dia? O valor que você recebe, dá para se manter? São essas coisas que você tem que perguntar, pensando também que futuramente essa pessoa pode ser um colega seu de fellowship. Então ela precisa ter uma boa impressão sobre você. Ela pode estar no comitê, por exemplo. Então cuidado para não ser sem noção. Faça perguntas construtivas e ponha aí o seu melhor do seu networking para funcionar, tá? Você vai ter que fazer uma boa carta de motivação, geralmente. Às vezes é necessário um pré-projeto ou um projeto um pouco mais estruturado. E você precisa também mandar um bom currículo. Geralmente tem que mandar cartas de recomendação ou pelo menos deixar as referências, né? Deixar o nome de pessoas que podem ser consultadas e precisam ser pessoas que vão falar sobre a sua capacidade de atuação nessa empreitada aí. E as duas dicas finais importantes prepare tudo com calma para você poder submeter antes do prazo, com muita tranquilidade. E também prepare-se logo depois que você submeter a sua candidatura para as próximas fases de seleção, que eu tenho certeza e torço
para que você seja super bem sucedido ou bem sucedida nessa seleção. Combinado? Bom, com isso a gente conclui essa aula, mas para a próxima aula eu quero trazer os detalhes das scholarships. Se a gente falou de fellowships, que é uma parte das bolsas de estudos, na segunda que vem eu quero te apresentar para o mundo das scholarships. E eu espero que essa aula tenha sido produtiva e convide outras pessoas para estar aqui com você na segunda-feira. Se você não deixou o like, vai lá e deixa agora. Deixa um comentário aqui para mim dizendo o que você achou dessa aula. E eu vi que você não apertou o botãozinho de inscreva-se no início. Vai lá e se inscreve agora, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima segunda-feira.